Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa live de hoje. Aqui você aprende a alcançar os seus mais de 10 mil reais todos os meses com projetos ou obras. Eu sou Yasmine Weissheimer, sou arquiteta com 10 anos aí de escritório, de experiência e tô sempre aqui disponível para ajudá-los, para que vocês também alcancem aí o seu escritório de sucesso, seus projetos, seus clientes. E nós estamos nessa semana oficialmente entrando aí num aquecimento para o treinamento gratuito Destrave seu escritório de arquitetura. Nós teremos aí 10 dias de preparação, porque no dia 2 de agosto começa oficialmente o treinamento Destrave seu escritório de arquitetura, onde você vai conhecer o método rápido para qualquer arquiteto, designer ou engenheiro fechar de 3 a 5 projetos incríveis e ganhar mais de 10 mil reais todos os meses, mesmo que não tenha ainda o seu escritório. E para a gente começar essa preparação, né? Yasmine, mas por que uma preparação? Por que um aquecimento? Porque, gente, o treinamento gratuito, eles são 4 aulas. São 4 aulas com muito conteúdo. Não é porque ele é gratuito que vai ser conteúdo raso, que vai ser mais ou menos, não. É um treinamento que realmente vai transformar, vai ser uma disrupção na carreira de vocês. Por quê? Porque eu mapeei tudo que me levou ao sucesso, tudo que fez com que eu desbloqueasse o meu escritório, com que desbloqueasse diversos outros profissionais que não conseguiram ter o seu escritório e após o treinamento gratuito conseguiram aí destravar, iniciar o escritório, ou para quem já tem o escritório, conseguiu desbloquear a captação de clientes, organização, gestão. Então, por que a gente vai se preparar? Porque vai ser muito conteúdo e eu quero que você consiga absorver o máximo dele. Então, por isso que é importante que você esteja comigo ao longo desse aquecimento para você aproveitar melhor lá o treinamento de fato, certo? Bom, e qual que vai ser o tema então para a gente começar a aquecer, né? Aquecer a nossa semana, aquecer a nossa visão, a nossa percepção de como é ter um escritório de fato, como é ter sucesso, ter bons resultados, ser uma referência, né, na arquitetura, no design ou na engenharia. Então, a live de hoje eu quero falar como começar um escritório de arquitetura sem experiência, que foi dessa forma que eu comecei a minha carreira. Para quem não sabe, né, para quem não conhece a minha história, eu morei a vida inteira numa cidade muito pequena, onde mal existiam escritórios por lá. Eram assim, 2, 3 escritórios e olhe lá, né? E eu não tive a oportunidade de fazer estágio. Primeiro porque não tinha nenhum lugar que pudesse me contratar. E segundo que eu também não podia simplesmente me dar o luxo, né, de trabalhar de graça em algum lugar para, enfim, tudo pela experiência, né? Eu realmente precisava ajudar na minha faculdade, ajudar a pagar as minhas contas, porque a gente sabe que faculdade, além de ser um valor super alto de investimento, a gente também precisa viver, não é mesmo? Aquelas plotagens infinitas, aqueles gastos com materiais, então eu precisava trabalhar, não apenas estagiar. E de fato eu não tive essa oportunidade. E eu lembro que não ter essa experiência inicial foi uma barreira muito grande para eu começar. Mas eu consegui superar isso e você também pode superar isso. Eu vou te ensinar aqui hoje de uma forma muito fácil, muito descomplicada, como você também vence essa barreira. Bom, mas antes de eu começar de fato então aqui a nossa live de hoje, eu quero saber aí um pouquinho sobre vocês. Escrevam para mim aí nos comentários. Quem já tem escritório, coloca número 1. Quem ainda não tem escritório, coloca número 2. Só para eu saber aí quem é que já tem escritório, quem é que ainda não tem. E quando eu falo ter escritório, eu tô falando também de quem tem home office, de quem trabalha nas horas vagas com o seu escritório, né? Não necessariamente uma pessoa que é como eu, que tem um espaço físico, que já tem uma equipe, que já tem um escritório maior, né? Aqui vale para todo mundo. Quem tá começando agora, quem atende clientes, né, nas horas vagas, quando pode, quando não pode. E para quem realmente já tem também,
certo? Deixa eu saber um pouquinho sobre vocês, porque isso é muito, muito importante aqui para eu entender a situação de vocês. Bom, a verdade é que a gente sai da faculdade e não tem a menor noção de como ter um escritório, né? É muito engraçado, mas a gente passa lá 5 anos, 6 anos, alguns até mais, né? Estudando, aprendendo a parte técnica, se dedicando a projeto, buscando entender tudo a respeito de projeto. E aí a gente sai da faculdade, forma e se depara com um mercado. Um mercado onde existe concorrência, onde existe uma deslealdade muito grande, profissionais que cobram muito pouco, profissionais que cobram muito, muito bem pelo seu trabalho. Não é mesmo? Uma desvalorização em muitas partes, o cliente pedindo desconto. E não apenas isso, uma insegurança muito grande de, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer para dar certo, né? Por onde é que eu vou começar o meu escritório de fato? E por isso que a gente vai ter esse treinamento gratuito, né? O Destrave Seu Escritório de Arquitetura. Lá vai ter o passo a passo para quem quer de fato começar e para quem já está no mercado, mas não está conseguindo crescer, não está conseguindo ter mais clientes, não está conseguindo se posicionar, cobrar bem, gerenciar todo o seu tempo, fechar mais projetos, né? Então esse treinamento gratuito ele vai ser 100% focado para vocês, para isso, para quem está iniciando e para quem já está no mercado. Depois vão na minha bio lá e se inscrevam. O link já está lá disponível para vocês, combinado? Dia 2 de agosto começa o nosso treinamento gratuito. Bom, gente, mas para quem não me conhece, né, eu me formei em 2012 e eu morava numa cidade muito pequena mesmo, sim. Na época deviam ter 12 mil habitantes, para vocês terem uma ideia. E muito próximo da minha cidade existiam cidades com condomínios. Então, se eu quisesse trabalhar em qualquer coisa parecida com arquitetura, eu tinha que ir para essas cidades. Essas cidades ficavam mais ou menos uns 10 quilômetros da minha cidade. Era algo próximo. Mas na própria cidade em que eu morava, não tinha mesmo a possibilidade de ter algum estágio. Então, isso dificultou muito eu aprender durante a faculdade, né? O que eu tive durante a faculdade mesmo, no começo, assim, nos 4 primeiros anos mais próximos de contato com a arquitetura, foi trabalhar em uma empresa de revestimentos. Foi o meu máximo. Aprendi com certeza, mas não era uma experiência de ter um escritório, né? E aí depois dessa experiência, eu fui trabalhar numa incorporadora de casas. Então era uma empresa que construía grandes condomínios de residências. E foi uma experiência muito, muito bacana, porque lá eu tive a oportunidade de ter contato com equipe de obra, com engenharia. Eu pude entender sobre gestão de projetos, planejamento, né, construção de produto. Foi muito bacana essa oportunidade. Mas, de fato, não era nada parecido. Não era parecido, não era boa parte do que de fato é ter um escritório, né? Claro que teve toda a parte de gestão que eu aprendi lá, que serve totalmente para o meu escritório e eu ensino meus alunos isso, inclusive. Mas aquela coisa assim, né, de abrir o escritório, conseguir o cliente, atender o cliente, vender o projeto, apresentar o projeto, entender o que o cliente precisa, fazer uma boa conceituação, apresentação, depois um executivo. Isso, gente, eu não tinha a menor ideia de como fazer. Eu realmente não tinha a menor ideia. Então, isso tudo me assombrava demais naquela época, né? Quem é que não tem escritório? Escreve para mim aqui qual que é a tua maior dificuldade, qual que é o teu maior medo, a tua maior insegurança. E sinta-se à vontade para dizer, para falar, para compartilhar com os colegas, porque eu vivi todos os medos possíveis e impossíveis quando eu pensava em abrir o meu escritório, porque eu não sabia o que fazer, né? Eu pensava, meu Deus, como eu vou atender o cliente? Como é que eu vou cobrar pelo projeto? Será que eu vou projetar certo? Né? Será que não vai dar tudo errado lá no final? Meu Deus, e agora? O que eu faço?
Eu lembro que tudo isso passava na minha cabeça e me paralisava, né? Me fazia pensar, não, abrir escritório não é pra mim, não vai dar certo. Olha aqui, ó, a Eduarda falando, não conseguir dar conta de tudo. É um medo, né? E eu pensava isso também. Eu pensava assim, gente, como é que eu vou atender o cliente? Como é que eu vou montar o projeto, fazer o levantamento, apresentar, entregar, cuidar do meu escritório, gerenciar tudo isso? Eu pensava, meu Deus do céu, o que que eu faço? Né? Ó, o Breno, fechar o mês no 0 a 0. Essa era uma dúvida, era um medo muito grande, né? Meu Deus, tá, ok, eu vou abrir meu escritório. Mas e se não aparecer nenhum cliente? O que que eu vou fazer? Né? Tanto que quando eu comecei, gente, o que que eu fiz? Para eu ter um pouco mais de tranquilidade e segurança. Eu abri o meu escritório em paralelo com esse emprego que eu tinha. Então eu trabalhava nessa incorporadora e eu abri meu escritório, né? O meu escritório funcionava à noite e finais de semana. Então, à noite eu estudava, eu parava para pensar o que eu ia fazer, montava meu planejamento. No sábado eu atendia cliente, sábado, às vezes até domingo, gente. Depois das 6 da tarde, quando eu chegava dessa incorporadora, foi assim que eu comecei, né? Eu ia devagarinho, ia me organizando conforme eu conseguia. E aí, eu não sei se é a realidade de vocês, né? Se vocês trabalham em algum lugar hoje, porque se naquela época eu não estivesse trabalhando em algum lugar, olha, eu digo para vocês que eu teria começado imediatamente. Não teria, porque eu vejo que muitos de vocês, né, quando me chamam lá no direct para conversar, me dizem assim: Yasmine, mas eu primeiro tenho que trabalhar em algum lugar para eu ter experiência. Não dá para eu começar assim. E eu te digo que talvez essa não vai ser a melhor opção. Sabe por que talvez não vai ser a melhor opção? Porque, de fato, quando a gente já tem o desejo de abrir o nosso negócio, é mais fácil você já começar a construir o que é seu. Por que você vai construir algo de alguém? Né? Eu gosto muito daquela frase: se você não construir o seu sonho, alguém vai te pagar para construir o dele. Essa é a grande verdade. E aí, talvez vocês estejam se perguntando, tá, Yasmine, mas como é que tu criou coragem? Como é que tu criou coragem para abrir o teu escritório de fato? O que que tu fez para conseguir sem ter experiência? Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Muitas vezes, o nosso medo, a nossa insegurança, ela é muito maior quando nós não estamos de fato agindo em direção daquela realização. Então, quando eu tô aqui parada, pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Eu não tenho coragem para começar, né? Será que eu vou ter cliente? Será que eu vou saber cobrar? Será que eu vou conseguir? A partir do momento, presta muita atenção no que eu vou te falar. A partir do momento que você começa, de fato, você percebe que grande parte dos medos deixam de existir. Não parece real, mas é o mais real. Hoje, olhando para minha carreira, né, de 10 anos aí, eu penso assim, meu Deus, tem coisas que eu poderia ter feito muito mais rápido, poderia ter tido resultado muito mais rápido se eu não tivesse deixado o medo tomar conta de mim. O medo de acho que não vai dar certo, acho que não vou conseguir, acho que não é pra mim. Porque muitas vezes, eu vivi isso diversas vezes, né? Eu pensava assim, ai, meu sonho, vou dar um exemplo pra vocês. Meu sonho é projetar uma casa num condomínio. E eu desejava isso. Mas aí, automaticamente chegava o medo e me falava assim, não, mas eu não vou ser capaz de fazer uma casa em condomínio. Não, imagina, Yasmine, tu não tem experiência nenhuma, como é que tu vai fazer uma casa num condomínio? Tu não vai nem saber atender teu cliente, tu não vai saber nada. E aí esse medo me bloqueava de correr atrás de clientes de condomínio, por exemplo. E aí, gente, quando eu atendi o meu primeiro cliente de condomínio,
eu percebi que todo aquele medo que eu tinha, ele não fazia sentido nenhum. Por quê? Porque muitas vezes eu pensava assim, eu não vou saber atender o cliente. Mas eu te pergunto, você já tentou atender um cliente? Porque às vezes a gente tem uma visão distorcida de como vai ser. Às vezes a gente pensa que vai ser difícil, que não vai dar certo, que eu não vou saber conversar com o cliente, que eu não vou saber responder. E aí, quando você está diante do cliente, você percebe que você sabe conversar com ele, que você tem conhecimento para falar com ele. Porque você passou 5 anos na faculdade dentro desse universo. Porque você vive esse universo todos os dias. Você pode não estar atuando propriamente dito. Mas eu tenho certeza aqui que todos vocês acompanham Instagrams de pessoas que já têm escritório, né? Me acompanham aqui. E vocês já sabem o que tem que ser feito para atender o cliente. Ah, Yasmine, não, mas eu ainda não sei. Mas vocês têm uma noção para começar, né? Ah, Yasmine, mas eu quero me sentir mais pronto. Tudo bem, você vem para o treinamento e destrave seu escritório de arquitetura que você vai sair de lá 100% pronto. Mas aqui a gente está começando, estamos começando a aquecer. Estamos começando a se preparar. É isso que eu quero de vocês ao longo dessas 2 semanas, para vocês aproveitarem ao máximo o treinamento gratuito e destravarem esse sonho de verdade, né? Mas eu fui percebendo isso. E hoje, né? Hoje que eu já tenho experiência, que já passei por tantas situações, eu vejo o quanto na internet está disponível conteúdos que na minha época não existiam e hoje estão disponíveis. Então, a verdade é que tô com medo, tô inseguro, vai com medo mesmo. Porque à medida que você praticar a profissão, você vai se sentir seguro. Gente, isso é uma coisa assim que parece muito boba quando eu falo. Mas façam o teste. Yasmine, eu tenho muito medo de atender o cliente. Façam o teste, atendam uma única pessoa, que vocês vão ver que já vai mudar completamente a percepção de vocês sobre isso. Ah, não vou saber responder tudo? É possível. Tá tudo certo, você vai buscar essa informação e vai retornar. Agora, Yasmine, mas eu não tenho experiência de projeto. Gente, olha só. Olha quanto conteúdo tem disponível na internet de projeto. Tem pessoas que dão aula de graça na internet todos os dias sobre como detalhar a marcenaria, como detalhar o gesso, como detalhar as luminárias, como detalhar as pedras, como pensar os ambientes, como combinar as cores. Tá cheio de conteúdo gratuito. E outra coisa, você não precisa começar fazendo um projeto gigantesco. Você não precisa começar vendendo uma casa inteira. Você pode vender um ambiente. Eu tenho certeza que vocês têm total condições de projetar um ambiente. Quem nunca fez nada, né? Quem não tem experiência como eu não tinha na época. Por quê? Porque você vai fechar aquele primeiro projeto e aí você vai buscar informação. Ah, eu tenho dúvida de como fazer um gesso. Vai lá no YouTube, gente, tá cheio de conteúdo sobre isso. Vem aqui pro Instagram, tá cheio de... Eu mesma posto todos os dias. Aí você aprende essa etapa. Ah, agora eu tô com dúvida de como fazer uma bancada de banheiro. Pesquisa que você também vai entender e vai encontrar essas informações. O problema todo é você ficar parado. Porque parado te deixa mais parado. Quanto mais estagnado a gente fica, mais estagnado a gente se mantém. E o tempo vai passando e mais difícil se torna tudo. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe, porque hoje eu vejo, né? Eu comecei sem experiência nenhuma. Ai, Yasmine, mas tá, eu vou aprender a projetar, mas e a obra? Gente, uma coisa que eu fazia muito era ligar para os fornecedores e buscar ajuda. Quantas vezes eu liguei para a marcenaria e perguntei, olha só, eu tô aqui fazendo um projeto de tal jeito.
Isso vai funcionar na obra? O que vocês acham? Ou eu ia até a marcenaria e eu pedi ajuda. Assim você pode pedir para a loja de móveis, para a loja de iluminação, para a loja de revestimentos. Ó, o que a Artene falou. Sou formada há 3 anos, porém trabalhava em outra área. No entanto, sou cobrada pela minha família de que estudei quase 6 anos para nada. Resumindo, insegurança. Gente, a nossa insegurança nos paralisa. E se você não der um chega nela, dizer não, ok, eu tô insegura, tenho medo, mas eu vou mesmo assim. Porque aí você passa para um próximo nível, você deu o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, você fica forte para continuar. Porque você venceu o primeiro passo, que é começar. Começou? Agora eu vou buscar as informações para continuar. Porque foi assim que eu fiz, gente. Não tem fórmula mágica. E aí, o pior de tudo é que eu vejo algumas pessoas que me dizem assim: Yasmin, então eu vou fazer um curso de uma ferramenta nova. Porque quando eu aprender o SketchUp do jeito certo, eu vou me sentir segura e eu vou começar. Quando eu aprender a fazer um render mais bonito, eu vou ficar forte, eu vou ficar segura e eu vou começar. Só que eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não vai ficar seguro. Sabe por quê? Porque você estudou 6 anos, 5 anos e você não ficou seguro. Não vai ser mais uma ferramenta, mais um treinamento de projeto que vai te deixar seguro. Não tá aí. A questão não tá aí. A questão tá aqui. A questão tá na sua ação, em você agir. Yasmin, mas tem muito concorrente no mercado, tem muita gente. Tem espaço para todo mundo, gente. O nosso trabalho, ele é muito personalizado pessoalmente mesmo. O meu olhar sobre arquitetura é diferente de cada um de vocês. Se eu pegar aqui essa minha sala e pedir para cada um de vocês fazer um projeto, vocês concordam comigo que cada um vai pensar de um jeito diferente? Cada um vai fazer uma proposta, cada um vai usar cores diferentes, revestimentos diferentes, ideias diferentes. E é isso que torna o nosso trabalho tão único, tão especial. Então saiba que você só precisa de coragem. Não deixe que os outros colegas passem à sua frente. Começa você. Nas horas vagas, à noite, final de semana, ou quem não tá trabalhando aí sim que tem que começar. Você não tem nada a perder. O não você já tem. Então vamos buscar o sim. Não é mesmo? Yasmin, mas eu vou cometer muitos erros. Gente, entendam que erros são oportunidades de crescimento. Quando eu enxergo que um erro que eu venha a cometer é uma oportunidade para crescer, muitas vezes eu até quero errar, porque eu vou crescer com o erro, eu vou melhorar, eu vou entender o que eu fiz de errado e vou melhorar. É assim que a gente cresce. E como cobrar, Aline? Gente, no treinamento Destrave seu escritório de arquitetura, na segunda aula nós vamos falar sobre gestão lucrativa. Lá eu vou ensinar vocês a cobrar pelos projetos, a gerenciar os projetos, a organizar. Tudo que vocês precisam saber para dar conta dos projetos, né? Para conseguir entregar projetos de qualidade para os clientes de vocês, né? Então, terminando a nossa live aqui, corre na minha bio, se inscreve. Você precisa estar no grupo do WhatsApp para você poder receber as aulas, tá? Porque as aulas vão ser ao vivo, não vai ser aqui no Instagram. Então tem que receber o link. Vai ter bônus que eu vou entregar ao final de cada uma das aulas, bônus práticos. Porque sim, os meus treinamentos não são apenas treinamentos, você recebe presentes, ferramentas para você aplicar no seu dia a dia, para você colocar em prática esse treinamento. Nós teremos aula sobre como captar clientes, né, para acabar com essa falta de clientes, com a dificuldade de não sei se eu vou ter um cliente amanhã.
Eu vou abrir meu escritório, mas será que alguém vai me contratar? Né? Nós temos uma aula sobre isso. Nós temos uma aula sobre erros, para você não cometer erros que vão te impedir de alcançar os seus mais de 10 mil reais todos os meses. Então, gente, são 4 aulas que vão simplesmente mudar completamente a percepção de vocês do que é ter um escritório de arquitetura, de design e de engenharia. Por quê? Porque são 10 anos que eu compilei nesse treinamento. Todos os meus acertos estão lá. Tudo que me levou aonde eu estou hoje estão lá. E vão ser entregues de uma forma muito, muito didática para vocês. E entenda uma coisa, né? Entenda que o momento perfeito não existe. Não vai existir aquele dia que você vai acordar e você vai pensar assim, é hoje. Hoje é o dia que eu vou abrir meu escritório porque eu consegui resolver isso e aquilo e aquele outro. Não, porque agora eu tô bom em projeto, agora eu sei cobrar, agora eu sei me posicionar, agora eu sei cuidar da obra, agora eu sei atender o cliente, agora eu sei fazer um detalhamento perfeito, agora meu render é lindo. Gente, isso é esperar pela perfeição. E essa perfeição nunca vai chegar. E aí piora. Aí você se depara com um colega seu de faculdade que tem muito menos dedicação que você, se empenha muito menos que você para estudar e tá lá com seu escritório aberto. E já tá fechando cliente, já tá fechando projeto, já tá vendendo, já tá começando a crescer o nome. E você tá aí, esperando o dia perfeito, esperando aprender tudo que precisa aprender. Não, começa agora mesmo. Começa agora, não deixa para depois o que você pode fazer agora. E faça com as ferramentas que você tem. E aí no caminho você vai ajustando. No caminho você vai melhorando, melhorando, melhorando. Todos os dias melhora um pouco. Mas muitas vezes também a gente pensa que eu tenho que melhorar em uma coisa hoje. Quando você começar a ter seus clientes, quando você começar a atender os seus clientes, você vai ver que isso nem era tão relevante. Que existe uma outra coisa que vai te trazer mais resultados. Então percebe que é com a prática, é com o dia a dia, que você vai ficar bom o suficiente, que você vai se sentir pronto. Não é adiando esse início por falta de experiência. A única maneira de você ter experiência é você fazendo as coisas. Eu nunca vou ficar bom em projeto se eu não projetar. Eu nunca vou ficar bom em atender clientes se eu não atender clientes. Eu nunca vou ficar bom em vender um projeto se eu não tentar vender projetos. Parece ser algo simples, e é simples. É muitas vezes a nossa insegurança que nos coloca 1001 bloqueios na frente, 1001, digamos, desculpas que nos impedem de agir. Mas não deixe que as suas desculpas te impeçam de agir. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá sem coragem? Vai sem coragem mesmo. Que você vai ver que vencendo essa barreira, você vai abrir um mundo de possibilidades para você. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro aquecimento, que eu tenha te ajudado aí a destravar parte desse sonho. E saiba que você participando de todo esse aquecimento e mais do treinamento completo gratuito, você vai destravar todas as suas dificuldades desse momento. E você vai prosperar, você vai ter seu escritório. Então, quem ainda não se inscreveu, vai na minha bio agora, se inscreve, entra pro grupo do WhatsApp para você garantir lá a sua inscrição. É gratuito, né? Você não vai pagar nada para participar. Então, aproveita que vai valer cada minuto do seu tempo.